Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre núcleo e imagem de uma transformação linear, além de demonstrar um importante teorema da álgebra linear, que é o teorema do núcleo e da imagem. Vamos lá, o que é o núcleo de uma transformação linear? É o conjunto de todos os vetores do domínio que são levados lá no vetor nulo do contradomínio, ok? São todos os vetores do domínio cuja imagem pela transformação resulta ao vetor nulo. Seja T de E em F uma transformação linear, o núcleo de T, que é denotado dessa maneira, ker de T, vem de kernel, que é núcleo em inglês, beleza? Então, é o conjunto de todos os vetores do domínio, todos os vetores de E, tais que T de V é igual a zero. São todos os vetores que chegam no vetor nulo lá no contradomínio. O núcleo de uma transformação linear é sempre subespaço do domínio, ker de T é um subespaço de E, e quando o núcleo é formado apenas pelo vetor nulo, se o único vetor que chega no vetor nulo lá do contradomínio é o vetor nulo do domínio, dizemos que essa transformação linear é injetora, beleza? Então, o que é uma transformação linear injetora? É aquela transformação linear cujo núcleo possui apenas o vetor nulo. Muito bem, e o que é imagem de uma transformação linear? Seja T de E em F uma transformação linear, a imagem de T é o conjunto denotado por IM de T, de todos os vetores T de V que estão em F, né? São todos os vetores do contradomínio, tais que existe algum vetor lá do domínio que chega neles. São todos os vetores do contradomínio que possuem um vetor lá do domínio chegando neles. Então, a imagem é um subconjunto de F, né? Um subconjunto do contradomínio, e, além disso, será um subespaço de F. O conjunto imagem é sempre um subespaço do contradomínio. E quando a dimensão da imagem de T for igual à dimensão de F, ou seja, quando a dimensão da imagem for igual à dimensão do contradomínio, dizemos que T é uma transformação linear sobrejetora. Lembrando que a dimensão é o número de vetores na base do espaço vetorial, beleza? Muito bem. E quando uma transformação linear é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ela é chamada de isomorfismo, certo? Vamos fazer um exemplo aqui. Determine o núcleo da transformação linear T de R2 em R3, dada por T de x1, x2, igual a x1 menos 2x2, 0 e menos x1. Veja que a transformação linear é de R2 em R3. O domínio é o R2 e o contradomínio é o R3. Significa que nós sempre pegamos vetores em R2 e aí, aplicando a transformação T, o resultado é um vetor lá de R3. Bom, se a gente quer o núcleo da transformação linear, nós precisamos buscar quais são os vetores de R2 que, ao serem aplicados na transformação T, vão resultar o vetor nulo lá do R3, certo? A gente quer achar os vetores, tais que T desses vetores resulta o vetor nulo no R3, né? Muito bem. Então, é só a gente procurar quais são os vetores, tais que x1 menos 2x2, 0 e menos x1, resulta o vetor nulo do R3, que é o 0, 0, 0, certo? Bom, para que esses dois vetores aqui sejam iguais, o que deve acontecer? x1 menos 2x2 tem que ser igual a 0. 0 é igual a 0, né? Beleza, não tem nada para a gente fazer. E menos x1 tem que ser igual a 0.
Caímos num sistema de equações que é muito simples. Veja que x1 é 0. Como x1 é 0, concluímos que x2 deve ser 0 também pela primeira equação. Dessa maneira, qual é o vetor do R2 que faz com que a transformação resulte o vetor nulo do R3, que é o 0, 0, 0? É o vetor cujo x1, primeiro componente, é 0, e o x2, que é o segundo componente, é 0 também. Ou seja, apenas o vetor nulo do R2 chega no vetor nulo do R3 por meio dessa transformação. Então, ela é uma transformação linear injetora, né? Pelo que definimos anteriormente. E, portanto, qual é o núcleo dessa transformação? Char de T é o conjunto formado apenas pelo vetor nulo. Beleza? Teorema do núcleo e da imagem. Sejam E e F espaços vetoriais de dimensão finita e T uma transformação linear de E em F. Então, a dimensão de E é igual à dimensão da imagem de T mais a dimensão do núcleo de T. Em toda transformação linear, de domínio e contradomínio sendo espaços vetoriais finitos, a dimensão do domínio é igual à dimensão da imagem mais a dimensão do núcleo. Vamos demonstrar esse teorema, beleza? Então, a gente vai começar supondo que o conjunto B, que é um conjunto de R vetores, vou chamar de V1 até VR, é uma base do núcleo, beleza? Vou supor que esse conjunto é uma base de Char de T, do núcleo de T. Então, veja que a base tem R vetores, né? Significa que a dimensão do núcleo será R. A dimensão é o número de vetores em uma base. Muito bem. Então, a dimensão do núcleo de T é igual a R. Nós sabemos que o núcleo de uma transformação linear é um subespaço do domínio, ok? E aí existe um resultado que diz que eu posso pegar os vetores da base do núcleo e completar, acrescentando vetores apropriados, de modo a obter uma base do domínio, uma base de E. Certo? Então, eu vou considerar B' uma base de E, onde B' será o seguinte conjunto. Vai pegar todos os vetores do núcleo, então V1 até VR, e eu vou acrescentar a esse conjunto mais um certo número de vetores, digamos que é N esse número. Então, serão os vetores U1 até o N. Beleza. Então, esse conjunto aqui é uma base de E. Com isso, qual é a dimensão do nosso domínio, do espaço vetorial E? Bom, se E tem uma base com aqueles vetores ali, a dimensão será R mais N, certo? Porque eu já tinha R vetores, acrescentei mais N para formar essa base. Então, a dimensão de E
é igual a R mais N. Então, veja o seguinte, temos que a dimensão de E é R mais N, e temos que a dimensão do núcleo é R. Para provar aquela igualdade, temos que mostrar que a dimensão da imagem de T é igual a N, beleza? Então, é só eu pegar o conjunto desses N vetores, o 1 até o N, calcular as imagens desses vetores por T e mostrar que o conjunto desses vetores é uma base da imagem de T, certo? Porque se tivermos uma base com N vetores, a dimensão da imagem será N. Ok, então a partir de agora, o nosso objetivo, o que a gente precisa fazer na demonstração é mostrar basta mostrar que esse conjunto aqui, que é o conjunto formado pelos vetores T de U1 até T de UM, é uma base da imagem de T. Beleza, para mostrar que esse conjunto é uma base da imagem, eu preciso mostrar duas coisas, né? Que esse conjunto de vetores é Li e que ele gera o conjunto da imagem de T. Então, nós vamos separar em duas partes. Primeira parte, a gente vai mostrar que a imagem de T é igual ao conjunto gerado por esses vetores, T de U1 até T de UM. E na segunda parte mostraremos que esse conjunto de vetores é Li. Muito bem, já está na tela. Vamos mostrar que o conjunto gerado pelos vetores T de U1 até T de UM é igual à imagem de T. Para mostrar que dois conjuntos são iguais, por exemplo, para mostrar que A é igual a B, eu preciso mostrar que A está contido em B e, ao mesmo tempo, B está contido em A. Quando um conjunto está contido em outro e vice-versa, é porque esses dois conjuntos são iguais. Então, nós temos que pegar um elemento que está na imagem e mostrar que esse elemento está também no conjunto gerado por esses vetores ali. A gente mostra, então, que a imagem está contida naquele conjunto. E depois eu vou pegar um elemento qualquer do conjunto gerado por esses vetores e mostrar que ele está também na imagem de T. Certo? Ok, então vamos pegar um elemento da imagem de T e mostrar que ele está no conjunto gerado por aqueles vetores. Seja F um vetor, então seja F um vetor na imagem, então o que acontece? Se ele está na imagem, existe um vetor do domínio que chega nele, né? Existe um vetor lá do espaço vetorial E do domínio, que eu vou chamar de V, pode ser? Existe um V em E, tal que T de V é igual a F. Beleza, mas como V é um vetor do conjunto E, V pode ser escrito como combinação linear dos vetores de uma base de E, certo? E a gente observou anteriormente que a base de E era o conjunto formado por aqueles vetores que iam de V1 até VR, mais os vetores de U1 até UN, certo? Então, como é que vai ficar o vetor V como combinação linear dos vetores da base? Seguinte.
temos que t de v, eu já vou substituir o v direto aqui na transformação, tá? Então, t de v vai virar t de A1 vezes V1 mais A2 V2 e assim por diante até AN VN mais B1 vezes U1 mais e assim vai até Bn vezes Un. Beleza? Escrevi o vetor V como combinação linear dos vetores da base de E, que a gente viu anteriormente. Ok, isso aqui é igual a F. Como ter uma transformação linear, a gente pode abrir essas somas e jogar as constantes fora. Então, vamos concluir o seguinte, que F é igual a A1 vezes T de V1 mais A2 T de V2 e assim vai, né? Até AN vezes T de Vn mais B1 vezes T de U1 mais e assim por diante até Bn vezes T de Un. Agora analise o seguinte, os vetores V1, V2 até Vn são vetores de uma base do núcleo. Se esses vetores são vetores da base do núcleo, eles são vetores do núcleo. Então, o que acontece com o valor da transformação linear para esses vetores? Resulta o vetor nulo, né? Por definição, o núcleo é o conjunto daqueles vetores que leva no vetor nulo, no zero. Então, t de V1 vai resultar zero, t de V2 até t de Vn. Vamos escrever aqui. Como o conjunto V1, V2 até Vn está contido no núcleo de T, F vai ser igual a B1 vezes T de U1 mais B2 vezes T de U2 e assim vai até Bn vezes T de Un, né? Porque T de V1 até T de Vn resulta o vetor nulo, então sobra só aquele outro pedaço ali. Então, veja que nós escrevemos o vetor F, que está na imagem, como uma combinação linear dos vetores t de U1 até t de Un. Significa que F está no conjunto gerado pelos vetores t de U1 até t de Um. Então, aqui a gente conclui que F está no conjunto gerado pelos vetores t de U1 até t de Um. E dessa maneira eu mostrei que a imagem está contida naquele conjunto ali. Falta agora provar que esse conjunto gerado por esses vetores está contido na imagem. Ok, então agora a gente vai para a próxima tela, provar que esse conjunto da direita está contido na imagem de T. Seja F um vetor que pertence ao conjunto gerado pelos vetores t de U1 até t de Um. Queremos concluir que F está na imagem de T, né? Beleza.
Então, se F pertence a esse conjunto, F pode ser escrito como combinação linear desses vetores. Então, F é igual a um escalar A1 vezes T de U1, mais um escalar A2 vezes T de U2, e assim vai, até um escalar AM vezes T de UM, que é o último vetor. Muito bem. Podemos escrever o segundo lado dessa igualdade da seguinte maneira. Será T de A1 vezes U1 mais A2 vezes U2, e assim vai, até AM vezes UM. Beleza, eu posso juntar essas somas. Primeiro, né, eu posso jogar a constante para dentro, seria T de A1 vezes U1 até T de AM vezes UM, depois eu junto as somas numa transformação só, fica dessa maneira. Agora, o que acontece? Veja que esse vetor A1 vezes U1 até AM vezes UM, ele é um vetor que está no domínio da transformação linear, está em E, né? Porque U1 até UM são vetores da base. Então, essa combinação linear aqui me gera um vetor que está lá no domínio. E aí, pegando um vetor do domínio, T desse vetor certamente resulta, né, um elemento da imagem. É justamente a definição da imagem, né? Então, nós concluímos que F pertence à imagem de T. Muito bem, então, primeira parte da demonstração está feita. Nós mostramos que o conjunto gerado pelos vetores T de U1 até T de UM é igual à imagem. Mostramos que o conjunto desses vetores gera a imagem. Falta mostrar que o conjunto é Li. Com isso, ele é uma base da imagem e, portanto, a sua dimensão, que é M, é a dimensão da imagem, né? Que é o que a gente precisa mostrar, como observamos lá no início. Então, beleza, vamos provar que o conjunto desses vetores T de U1 até T de UM é Li. Preciso analisar a combinação linear desses vetores que resulta o vetor nulo. Portanto, vou fazer A vezes T de U1, A1 vezes T de U1, e assim vai até AN vezes T de UN, igual ao vetor nulo, igual a zero. Para que o conjunto seja Li, lembra o que deve acontecer. A solução dessa equação deve ser aquela solução onde todos os escalares A1, A2 até AN valem zero. Eu preciso concluir que A1, A2 até AN, todos esses escalares valem zero. Podemos escrever essa equação da seguinte maneira: é T de A1 vezes U1 mais A2 vezes U2, e assim por diante, até AN vezes UN, igual a zero. E agora basta observar o seguinte: temos aqui T de um certo vetor que está resultando o vetor nulo. O que isso significa? Que esse vetor está no núcleo da transformação linear, certo? Por definição, o núcleo é o conjunto de vetores que chega lá no zero. Então, esse vetor aqui tem que estar no núcleo.
tem que estar no kernel de T. Beleza? Significa que ele pode ser obtido por meio de combinações lineares dos vetores de uma base do núcleo. E quais são os vetores da base do núcleo que nós observamos lá no início? São os vetores V1 até VR, beleza? Então, vamos ver se cabe aqui do lado, nesse espacinho. Nós concluímos que esse vetor A1, U1, mais até AN, UN, ele é igual a uma combinação linear dos vetores da base do núcleo. Então, é um B1 vezes V1 até BN vezes UN. BN vezes VN, aliás. Aliás, é VR, né? São R vetores lá na base do núcleo. Então, aqui vai até BR, VR. Agora, passando todos os vetores para o primeiro lado da igualdade, temos A1, U1 mais até AN, UN, menos B1, V1, menos até BR, VR. Igual a zero. Para terminar, é só a gente observar que o vetor que está no primeiro lado da igualdade é um vetor do domínio da transformação linear. É um vetor que está em E. Porque ele é uma combinação linear de quais vetores? U1, U2 até o N, mais os vetores V1 até VR, que são vetores de uma base de E. Beleza? Então, nós temos um vetor que está na base do... Desculpa, que está no domínio da nossa transformação linear. E esse vetor é o vetor nulo. Então, o que tem que acontecer? Todos os escalares dessa combinação linear devem valer zero. Todos os escalares devem ser o escalar zero, para que essa combinação resulte o vetor nulo. Com isso, A1, A2 até AN e B1, B2 até BR devem valer zero. O que a gente precisava mostrar é que os escalares A1 até AN eram zero, né? Então, está mostrado. A1 é igual a A2, que é igual a A3 e assim por diante, até AN, e todos eles são iguais a zero. Isso mostra que o conjunto desses vetores T de U1 até T de UM é LI. Na parte 1, nós mostramos que esse conjunto é igual à imagem, né? Então, esse conjunto é uma base da imagem de T. Logo, a dimensão da imagem é M, e isso era o que a gente precisava para concluir a demonstração. Tá legal? Por hoje é isso, espero que você tenha gostado e até a próxima!